Olha só, eu tenho recebido, já recebia muita dúvida no direct sobre maus tratos a animais. E as pessoas perguntando como é que faz para denunciar, se aquilo de fato configura maus tratos contra animais. Eu falei, peraí, então vamos chamar alguém da área, né, uma pessoa atuante, competente, e eu convidei a doutora Anne Formiga. Ela é do Núcleo de Justiça Animal aqui da Universidade Federal da Paraíba, atua como advogada animalista também. Então ela tem muita propriedade para conversar com a gente e ensinar para a gente o que de fato vem a ser maus tratos a animais, quando é que é considerado maus tratos, e a gente presenciando o que a gente deve fazer, como é que a gente deve fazer, tá? Então já manda suas perguntas, eu faço tudinho para ela e eu vou chamá-la agora, ela acabou de entrar. E chamo os amigos porque, assim, é um assunto, é um tema que todo cidadão precisa saber, né? A gente sempre presencia um ato e ou se omite, né? Geralmente as pessoas se omitem, ou fazem a denúncia de uma forma errada e que não dá em nada, tá? Então vamos prestar bem atenção nessa conversa para a gente ser multiplicador dessa informação e a sociedade ficar cada vez mais bem educada com relação ao que diz respeito aos direitos dos animais, tá bom? Chamei. Isso, Aninha. É importante sim. Boa noite, doutora Olá, Anne. boa noite, Flávia, tudo bem? Tudo ótimo, e você? Também, feliz de Primeiro, estar aqui. obrigada. A gente também. Obrigada, Anne, por ter aceito o nosso convite, que é um tema muito recorrente aqui no Instagram, pelo menos eu recebo muitas dúvidas. E eu falei, pô, então a gente precisa fazer uma live com um advogado animalista, e você é muito didática. Aí eu falei, tem que ser a Anne. Vamos convidar a Anne para falar com a gente sobre como é, o que são maus tratos, Anne. Então, primeiro se apresenta para o pessoal conhecer o seu trabalho, de onde você é, e depois a gente começa com a pauta. Boa noite a todas e todos. Boa noite, Flávia. Primeiramente, eu gostaria de agradecê-la pelo convite e eu vou aproveitar a oportunidade para registrar a enorme admiração que eu tenho por você, pelo trabalho brilhante que você tem desenvolvido no sentido da educação animalista de forma fundamentada, honesta e, sobretudo, acho que isso é o diferencial, de maneira respeitosa. Então, eu acredito que não somente eu, mas todo mundo que está aqui é muito grato pelo trabalho que você faz. Também Obrigada. quero cumprimentar todos que estão aqui assistindo. Professor Vicente, eu vi que acabou de É, vir. O meu nome é Anne, eu moro em Campina Grande, mas atualmente eu estou em Coremas. Não moro aqui, mas estou aqui nesse cenário pandêmico, na casa dos meus pais. E eu sou advogada, sou membro do Núcleo de Justiça Animal da Universidade Federal da Paraíba, que é coordenado pelo professor Francisco José Garcia Figueiredo. E, no mais, eu só espero mesmo contribuir o máximo aqui hoje com vocês para dirimir as dúvidas mais pontuais, né, em relação a esse tema que é tão confuso, uhum. até para a gente que é da área assim do direito, imagina para as pessoas. Então, eu espero Isso. muito poder ajudar. Vai ajudar com certeza, não tenho dúvida. E vamos lembrar, né, Anne, que a gente vai falar de maus tratos a animais, mas não é só de pet que se trata, não, né? Maus tratos são Exatamente. todos. Não, Cão, gato e grande porte também, não é isso? exatamente. O cavalo que você encontra ali na BR, que está com a pata machucada, que provavelmente foi abandonado pelo carroceiro porque não servia mais. Então, a gente Uhum. precisa abrir a mente e pensar que os maus tratos eles não são apenas praticados contra cães e gatos, que são os pets. Eles são praticados contra todos os animais, contra os porcos, contra as vacas, as galinhas, os cavalos, os jumentos e etc. Isso, expandir nosso conceito de animal, né? Animal não é só, Exato. não são pets, né? Só. Isso. Então vamos começar do começo, né, Anne? O que pode Vamos. ser considerado maus tratos? Então, Flávia,
Para responder essa pergunta, é muito importante que a gente tenha em mente, primeiramente, que uma coisa é o que são os maus tratos do ponto de vista médico-veterinário. Outra coisa é o que configura o crime de maus tratos. Então, do ponto de vista técnico-científico, os maus tratos ele será configurado da seguinte maneira: o médico ou a médica veterinária vai analisar o animal sobre o aspecto do que a medicina veterinária chama das 5 liberdades. O que seriam as 5 liberdades de bem-estar animal? A primeira delas é a liberdade nutricional, ou seja, o animal ele deve estar livre da fome, da sede, de qualquer aspecto que esteja violando a sua nutrição. Ele deve estar livre da subnutrição. A segunda liberdade é a liberdade ambiental. Diz respeito ao espaço em que o animal se encontra. Ele deve estar livre de um espaço que não esteja violando ou as outras liberdades dele, que dê para ele deitar, que dê para ele descansar, enfim. A terceira liberdade é a liberdade psicológica. O animal ele deve estar livre de medo, deve estar livre de estresse, ele deve estar livre do destresse, que é nada mais, nada menos do que o estresse excessivo. O estresse que causa um sofrimento excessivo, certo? A quarta liberdade é justamente a liberdade sanitária. O animal ele tem que estar livre de patologias, de doenças, de zoonoses. E a quinta liberdade é a liberdade comportamental. O animal ele deve estar livre para expressar os comportamentos que são de sua espécie. Então, a partir do momento que a medicina veterinária constata que uma dessas liberdades se encontra sendo violada, os maus tratos ele já vai estar configurado do ponto de vista técnico-científico. Mas, para o crime de maus tratos ser configurado, o crime que está no artigo 32 da Lei de Crimes Ambientais, para o crime de maus tratos estar configurado, é necessário que alguns elementos jurídicos estejam ali presentes. Então, a nossa legislação hoje, essa legislação ambiental, nesse artigo 32, ele prevê a necessidade do dolo. Além dos maus tratos do ponto de vista médico-veterinário, deve estar presente também o dolo. E o que é o dolo? O dolo é nada mais do que a intenção da pessoa de praticar aquele resultado. É a intenção daquela pessoa de causar o sofrimento ao animal. Então, o crime de maus tratos ele só vai estar configurado se o dolo estiver presente. Entende? Certo. Então, se você me perguntar, mas a negligência, ela não configura maus tratos? Num primeiro momento, não. Por que eu falo num primeiro momento? Porque eu me recordo de uma live que eu assisti com o advogado criminalista lá de São Paulo, Mauro Serri, juntamente com a promotora, a doutora Maria José. Eu acho que você está maravilhosa também, né? E aí o Mauro, ele falou sobre um grupo lá do Ministério Público de São Paulo, que eu até anotei aqui para não esquecer, é o Grupo Especial de Combate aos Crimes Ambientais e Parcelamento de Solo, GCAP. E ele falou que esse grupo lá em São Paulo, quando constatava uma situação de negligência, primeiramente, o que seria essa negligência? Um exemplo é a gente pensar em um senhor ou uma senhora lá da zona rural que cresceu de uma maneira a acreditar que um cachorro estar amarrado às 24 horas de uma corda é o normal. Sim. Então, a pessoa está agindo daquela maneira, mas ela não sabe, ela não tem a intenção de causar aquele sofrimento. Ela não tem instrução em relação a isso. E aí, por exemplo, tendo como base essa situação, o GCAP ele passou a utilizar termos de notificação. E o que seriam esses termos de notificação? Eles se apresentavam no local, esse termo narrava, relatava toda a situação que o animal estava ali naquele espaço e narrava também todas as orientações que estariam sendo dadas a essas pessoas. Estabelecendo, por exemplo, um prazo de 30 dias para que
essas pessoas tivessem um ajustamento de conduta. E aí ele até mencionou o fato de que esses termos, essas notificações tiveram bastante sucesso. As pessoas, de fato, passaram a se comportar de uma maneira diferente depois que eles voltavam lá para fiscalizar como era que as coisas estavam. E aí, se você me perguntar, mas e se eles não tiverem o ajustamento da conduta? Se quando dá a volta, quando do retorno lá, vocês verificarem que o animal se encontra nas mesmas condições ou até, às vezes, pior. Aí, isso poderia se transformar em o que o direito chama de um dolo eventual. Eu queria muito não ser técnica, mas vai acabar tendo algumas vezes. Viu? Essa negligência, que é a culpa, né, que o direito chama, a conduta culposa, ela vai se transformar em um dolo eventual, que é o dolo em que o resultado ele acontece e a pessoa não teve a intenção, mas ela assumiu o risco daquilo acontecer. Entende? Então, é basicamente isso. A gente pensar, muitas vezes a gente fica em dúvida, né? O que é maus tratos, o que não é maus tratos. E eu acredito que essas 5 liberdades que a medicina veterinária ela dispõe é uma maneira muito didática das pessoas entenderem de uma maneira mais ampla que maus tratos pode ser muita coisa. Entende? Então, certo. A configuração ela se dá mais ou menos por aí. Certo. E se eu presenciar? É muito comum. E essa semana chegou no meu WhatsApp também pessoas que presenciam, vizinhos, geralmente é vizinho, né? Que mantém um cachorro preso 24 horas, né? O cachorro está muito magro, enfim. Se alguém presenciar um ato de maus tratos a animais de pequeno e grande porte, valendo sempre salientar, o que eu devo fazer? Como é que eu devo fazer para botar essa denúncia para frente? Então, só um parênteses. Eu vi aqui que a pessoa perguntou, mas como definir se a pessoa não entendia que eram maus tratos deixar um animal amarrado? Aí não cabe a nós, não cabe à ONG verificar isso, não cabe a mim, não cabe a você, não cabe a nós verificarmos esses elementos jurídicos. Quem vai verificar isso é o Poder Judiciário, juntamente com o Ministério Público. Ou seja, independentemente de você achar que a pessoa sabia ou não sabia, tem culpa ou não tem culpa, a denúncia ela tem que ser feita. Porque quem vai analisar esses elementos penais é o Judiciário e o Ministério Público, certo? Então, voltando. Vamos lá. Então, pronto. E como é que a gente faz para denunciar, Anne? Eu acho que é interessante eu já começar desmistificando a ideia de que a responsabilização por maus tratos se esgota na via criminal. Não se esgota na via criminal. Existem 2 outras possibilidades importantíssimas, diga-se de passagem, de se denunciar os maus tratos, que são as esferas civil e a esfera administrativa. E eu vou falar um pouco sobre elas, dar exemplos para ver se fica mais compreensível. A Então, gente só sabe da penal, né, Anne? É o que mais é exatamente. divulgado. Acontece uma confusão muito grande, porque são muitos órgãos, as pessoas ficam perdidas sem saber. Mas o município, ele recebe denúncias, entende? E aí eu vou tentar dirimir essas dúvidas mais pontuais. Então, Ótimo. começando pela esfera criminal, Flávia, primeiramente, se você se depara com uma situação de maus tratos em flagrante, está acontecendo ali, ou independentemente de ser flagrante ou não, a prioridade tem que ser dada à denúncia. A prioridade da denúncia deve ser dada à polícia ambiental, se houver na sua cidade, certo? Certo. Mas isso não implica de as demais delegacias receberem a denúncia de maus tratos. Todas as delegacias têm a obrigação de receber a denúncia de maus tratos. É tanto que se a pessoa chegar para registrar um boletim de ocorrência e o delegado se recusar a fazer o boletim de ocorrência, porque a gente sabe o quanto a questão dos animais ainda é vista com preconceito, né? Com uma mentalidade muito pequena.
Então, de imediato, a pessoa deve entrar em contato com a ouvidoria da Polícia Civil para relatar que aquele delegado ele está se recusando a realizar o registro de ocorrência, tá certo? Ótimo. E aí, como eu estava falando, qualquer delegacia, ela é obrigada a receber a denúncia, mas aí vamos pensar que a gente está se deparando com uma situação agora. Eu estou vendo um senhor batendo um cachorro na rua. Se na sua cidade não houver polícia ambiental, você vai ligar para a polícia militar. A polícia militar é a polícia ostensiva, é a polícia que combate e que previne o crime. Então, você vai ligar para a polícia militar e, em loco, verificar a situação e, de repente, levar a pessoa à delegacia, enfim. Caso a situação já tenha passado, não seja um caso de flagrante, ou então o caso do vizinho mesmo, você liga para a Polícia Civil, que é a polícia que investiga o que aconteceu. Entende? Uhum. Então, nesse caso, eu estou falando em casos não presenciais, né? De ligar ali na hora do desespero, mas você pode ir à delegacia, prestar a denúncia verbal, né? Inclusive, muito importante mesmo. Se você vê uma situação de maus tratos e você tiver como tirar fotos, filmar, é muito importante, porque as provas, elas vão definir a abertura ou não do que a gente chama de termo circunstanciado de ocorrência. O termo circunstanciado de ocorrência é o documento, para ser de uma forma didática, que o delegado encaminha ao Ministério Público e ao Judiciário para que a investigação ocorra. Então, eles só vão abrir diante de provas, né? Da materialidade e da autoria. E aí, se for um caso, por exemplo, de a pessoa não querer se indispor com o vizinho, porque às vezes é o vizinho, aí não tem como você gravar sem a pessoa ver. Se o animal estiver chorando, você pode gravar um áudio dele chorando, que já vai servir como prova. Tá certo? E aí, a outra maneira também de se chegar à delegacia denunciando é a partir de um instrumento chamado notícia crimes, que nada mais é do que a denúncia escrita, a denúncia formalizada em um papel. E é muito interessante e aí qualquer pessoa do povo pode fazer essa denúncia, mas é muito interessante a presença do advogado. Eu sempre acredito ser muito importante a presença do advogado, Flávia, porque, infelizmente, os casos de maus tratos não são levados a sério pelas nossas autoridades. E eu tenho a impressão de que a presença de um advogado legitima mais o recebimento da denúncia e que as autoridades levem a sério, entende? Então, resumidamente falando, a quem denunciar, se na sua cidade tiver polícia ambiental, prioriza a polícia ambiental. Se não, polícia militar em caso de flagrante ou polícia civil. E pode ser também essa notícia crimes, por exemplo, já encaminhada para o Ministério Público. E o Ministério Público decidir como proceder dali diante do que você está narrando. Tá certo? Certo. E aí... Sim, pode falar. E testemunha, Anne? Vegas em Ação perguntou: imagens, áudios de testemunhas? Sim, testemunhas também, se tiver, perfeito. Inclusive, a notícia crimes, um dos requisitos da notícia crimes são duas testemunhas, haverem duas testemunhas. Certo. E aí, se esgotada, né, essa esfera penal, que aí eu acho que talvez não seja tão interessante entrar no depois, o que é que acontece, pelo menos não agora, vem a esfera judicial, que é muito interessante. A esfera judicial por exemplo, nós darmos entrada em uma ação pedindo indenização por danos materiais pelo cachorro que eu encontrei na rua e eu gastei com veterinário, com cirurgias, com consultas. Então, eu estou entrando na justiça, demandando judicialmente para requerer os danos materiais
que eu gastei com aquele animal, entende? E aí, Uhum. o mais interessante ainda é o que que o doutor Vicente, ele chama de judicialização terciária, que é o próprio animal demandando. Porque se Uhum. lá na Constituição Federal, no artigo 225, parágrafo 1º, inciso 7, a Constituição, ela veda a crueldade contra animais, ela traz a regra da proibição da crueldade. Ao fazer isso, a Constituição reconhece a senciência animal, que é a capacidade que o animal tem de experimentar dor, de experimentar sofrimento. Então, se um animal, para a Constituição, é um sujeito de direitos, ele é um sujeito capaz de demandar judicialmente. Uhum. Essa judicialização terciária, ela pode ocorrer, por exemplo, o cachorro, vou falar um cachorro, mas pode ser qualquer outro animal, demandando uma indenização por danos morais, por algum dano que ele sofreu no pet shop. E aí, o valor de repente, se a ação ela tiver sucesso, o valor ele vai para o animal, não vai para o tutor. O valor daquela ação, se tiver sucesso, vai constituir patrimônio do animal. O juiz vai decidir por um curador para ele, enfim, mas a realidade é o patrimônio vai ser do animal para custear sua alimentação, consultas de rotina veterinárias, medicamentos e etc. Isso é E uma novidade, né, Anne? assim, uma novidade. É um momento muito histórico, Flávia, que a gente está vivendo aqui no Brasil, nesse sentido de os advogados estarem realmente se articulando, os advogados animalistas estão se articulando, discutindo profundamente a judicialização terciária para que nós possamos impactar os nossos tribunais, as mentalidades dos juízes, dos desembargadores acerca do fato de que os animais, eles são sujeitos de direitos. E nós, advogados animalistas, não estamos falando isso porque é uma luta pessoal nossa, porque é uma aventura. É porque é um direito constitucional dos animais. Isso é muito importante frisar. Isso, exatamente. E aí, essa é a esfera judicial. Tem muitas demandas. Eu vi que o doutor Moura falou esses dias sobre a ação popular. É uma Sim, alternativa. Tem a ação civil pública, que o Ministério Público pode impetrar. Existem as pessoas legítimas para entrar com essas ações. A ação civil pública, por exemplo, é uma delas. certo. E a lei que vai impor as pessoas que podem entrar. O Ministério Público é uma delas, uma entidade como a ONG é uma delas. E aí, essa parte da judicialização da denúncia ser feita via judicial, ela é muito importante, porque a gente considera que a partir do momento em que o nosso judiciário compreender e tivermos os primeiros precedentes dos tribunais reconhecendo os animais como sujeito de direitos, a gente vai dar um passo enorme para que a sociedade compreenda que os animais são sujeitos de direitos, entende? Concordo. Agora, Anne, uma coisa que eu vejo muito receio nas pessoas ao denunciar é o medo de retaliação, que foi inclusive uma observação do Ulisses. Se você voltar aí um pouquinho, você vai conseguir ver a pergunta dele. Ele diz: Anne, as pessoas estão com medo de denunciar e sofrer retaliações. Acredito que seja o caso de serem criados pontos de apoio com advogados e OCIP de defesa animal. O que que você acha? Sim, é muito real isso que ele falou. E o trabalho do NEJA, por exemplo, para quem não sabe, o NEJA ele presta assistência judiciária aos animais paraibanos e também de outros estados. Então, se de repente a pessoa está com medo de denunciar, pode procurar a gente, que a gente vai denunciar. Só dê um jeito de chegar com alguma prova, porque vai ser muito importante para a gente caminhar, para a gente realmente conseguir efetivar a denúncia. Entende? Uhum. E a gente não presta apenas essa assistência judiciária, Flávia.
a gente presta também assistência administrativa e eu diria até mesmo legislativa. Administrativa no sentido de que a gente oficia prefeituras, por exemplo, para cumprirem suas legislações municipais, a Constituição, o nosso Código de Direito e Bem-Estar Animal da Paraíba. E a gente oficia no âmbito legislativo, requerendo audiências públicas para que sejam realizadas leis municipais, leis estaduais, enfim, para a gente movimentar, a gente movimenta de todos os lados, judiciário, legislativo e executivo, entende? Então, se for o caso realmente de a pessoa ter medo, pode nos procurar que a gente procede aos encaminhamentos necessários. Mas o meu nome fica na denúncia? Como é que é, Anne? Não, o NEJA vai entrar com a denúncia. É o NEJA que O entra. NEJA entra com a Ótimo. denúncia. Certo. Uma observação também aqui, Anne. Clã Cachorro. Sensacional isso. E quanto tem sido aceita por juízes essa judicialização para reaver gastos em resgate? Então, a gente ainda não tem muitas decisões, porque a gente, na verdade, os casos que tem, eles ainda estão em curso. Começou agora, né, essa onda, a Exatamente. nova onda. Exatamente. Por isso que é importante começar, né, Anne? É isso que a gente quer Exatamente. enfatizar. É importante. O advogado animalista, e aqui eu abro um parênteses, Flávia, para falar sobre o quanto são importantes as comissões animalistas autônomas das OABs. Porque, de repente, com uma comissão, a gente pode criar um canal entre o advogado animalista e a sociedade para facilitar esse trabalho jurídico, administrativo e legislativo, no sentido até da gente sugerir minutas de projetos de lei para o município, etc. Isso a gente não tem aqui na Paraíba, né? Está suspensa a nossa comissão. É uma grande falha. Está suspensa, inclusive, essa minha indignação foi objeto de uma publicação que fiz nos últimos dias. Falei diretamente com o Paulo Maia. Estranhamente, ele falou que a comissão ela está formada em atividade e tem presidente. Estranhamente, ele falou isso. Eu achei estranho realmente, porque você vê, já aconteceram diversos casos de maus tratos seríssimos. Todos são sérios, na verdade, né? Como dissuasão, aqui na Paraíba, vários casos de zoofilia, e a gente não vê a comissão da OAB se posicionando ou fazendo qualquer coisa. Então, como assim a comissão da OAB ela está funcionando? E aí, nos próximos dias, eu vou estar impetrando um pedido perante a seccional, a OAB aqui da Paraíba, requerendo do Dr. Paulo Maia e da comissão as atas das últimas reuniões que a comissão teve, para que a gente consiga entender no que é que eles estão trabalhando, o que é que eles estão fazendo, e inclusive a portaria que elegeu essa pessoa como presidente, porque a gente não tem conhecimento. Espero que eu seja respondida e que o meu pedido não seja arquivado, como o de doutora Thaisa Lima foi. Não está havendo transparência, né, Anne? Justamente, mas eu espero muito que o doutor Paulo Maia, assim como eu, ele queira uma OAB da Paraíba que consiga caminhar de mãos dadas com a Constituição, como tem que ser, e que caminhe também com as inovações do campo jurídico e com as inovações do campo da advocacia. Maravilhosa. Anne, Pets UFPB perguntou, na situação de uma instituição não tomar medidas diante de frequentes abandonos em suas dependências, como agir? Então, eu tenho um exemplo claro disso, mais de um, na verdade. A UEPB de Campina Grande está acontecendo isso. Existem vários animais lá. E a Comissão de Direito Ambiental e Defesa dos Animais, quando tinha, que não existe mais em Campina Grande, foi solicitada por um grupo de pessoas que trabalham lá, fazem um trabalho assistencial a esses animais, pedindo um parecer jurídico, pedindo para a OAB oficiar
ao EPB. E um caso mais recente, eu vou falar do mais recente, foi uma escola, não sei se vocês chegaram a ver, uma escola estadual, a Escola Estadual Assis Chateaubriand, em Campina Grande, que tem vários animais lá abandonados, certo? E começaram a surgir gatos envenenados. E aí, inclusive, o Neja estará semana que vem demandando perante a Delegacia de Polícia Civil em Campina Grande com uma notícia crimes, pedindo a agilidade da polícia em relação às investigações, porque não se sabe existem suspeitas, mas não se sabe exatamente quem procedeu a esses envenenamentos. E assim, já adiantando a parte administrativa que eu falei, né? Uma possibilidade de responsabilização administrativa. Sim. O nosso código, Flávia, no artigo 7º, parágrafo 3º, ele fala que qualquer pessoa física ou jurídica que se omitir, que não tomar as medidas necessárias para que o abandono não ocorra em suas imediações, ela vai responder por maus tratos. Entende? Então, por exemplo, a UEPB, a partir do momento em que não adota políticas públicas, políticas no âmbito de sua governança, para que o abandono não ocorra, ela já vai estar assumindo automaticamente a responsabilidade por aqueles animais. A escola, a partir do momento que o animal, que vários animais se juntaram ali, ela é responsável por cada um deles, pela alimentação deles, pela saúde deles, até pela castração deles. E isso não sou eu quem está dizendo, é o Código de Direito e Bem-Estar Animal da Paraíba. Que é a referência nacional. Que é a mundial, né? Nacional. E aí eu já aproveito para entrar na esfera administrativa. Certo. Então, só para quem chegou agora, você disse que não existe só a esfera penal para se denunciar, não é isso? Pode falar. Aí você já falou de como denunciar criminalmente, já falou na área civil, não é isso? E agora você vai entrar na esfera administrativa. Antes disso, sim. Anne, chegou uma pergunta aqui. E quem arca no caso dessa judicialização? O ex-tutor? E no caso de resgate da rua, é a prefeitura? Sim. No caso de... Sim. A gente já entra no caso dos animais pedindo justiça gratuita. Certo. Então, quem deve arcar com as despesas judiciais é o agressor, ou no caso de uma ação, né, mais ampla, em relação, por exemplo, a gente está demandando contra uma prefeitura, quem deve arcar é a prefeitura. Certo. Outra observação aqui, ó, nesse assunto rende muito, né? As pessoas ficam querendo se manifestar, né? Tamanha indignação. Ulisses, pessoal, aqui só tem ativista. Vamos pensar numa forma de mudar o nome dos CCZs e suas funções também. O termo zoonose não cabe mais, agora tem que ser acolhimento. Interessante, né? Interessante mesmo, porque o Centro de Controle de Zoonoses, ele existe fundamentalmente para, não em razão dos animais, da saúde dos animais como indivíduos, mas em razão da nossa saúde enquanto ser humano. Os centros de zoonoses, eles existem porque os animais, eles não podem estar ali representando uma ameaça para nós. Eu achei interessante também. E a perícia criminal animal pediu, doutora, fale um pouquinho sobre o Código de Bem-Estar Animal da Paraíba. Se você puder resumir, Anne, até porque tem uma live que a gente fez com o Francisco há um tempinho, só sobre o código. Então, perícia criminal, se você quiser ter uma aula, vai lá no IGTV que tem uma live com o professor Francisco. Inclusive, eu vou falar um pouco sobre ele agora. Bora. Na esfera administrativa. Então, no âmbito municipal, estadual, é possível que o Estado ou os municípios sancionem pessoas, punam pessoas que praticam maus tratos. Então, quando você vê, é muito importante, quando você vê uma situação de maus tratos, não comunique apenas à polícia.
comunique também ao órgão da sua cidade que é responsável por aplicar sanções administrativas, que são nada mais, nada menos do que multas. E aí eu me recordo que doutora Maria José ela falou, ela deu 2 exemplos incríveis, né? Ela falou que as pessoas só passaram a utilizar, só se convenceram em relação à utilização do cinto de segurança quando começou a pesar no bolso. Uhum. Quando as multas começaram a ser cobradas, né? Da mesma forma aconteceu com pessoas que misturavam álcool com direção. A partir do momento em que a administração começou a punir através de multas, ninguém vê mais, ou pelo menos as pessoas recuaram bastante em relação a misturar álcool e direção. Então, de fato, quando pesa no bolso, as pessoas recuam. Então, é muito importante que se denuncie. E aí, como, né? Eu vou dar um exemplo de Campina Grande, certo? Pode ser que em sua cidade exista uma lei municipal que estabeleça sanções administrativas a quem pratica maus tratos. E aí você vai dar uma pesquisada se existe essa lei municipal, e se não existe, vamos trabalhar e pressionar a Câmara de Vereadores a criar essa lei. E aí eu estou até com ela aqui, a de Campina Grande, é a Lei Municipal 6.144 de 2015, que estabelece pena de multa para quem praticar maus tratos, e essa multa que ele estabelece aqui é para cada animal vitimado. E aí, no artigo 4º, ele estabelece que a fiscalização e a aplicação dessa lei fica a cargo da coordenadoria do meio ambiente do município e seus agentes. Então, em Campina Grande, quando você se deparar com a situação de maus tratos, não se esgota na delegacia. Liga para a coordenadoria do meio ambiente para ela verificar o caso e aplicar a sanção administrativa. E o interessante, Flávia, é que essas leis geralmente, ou pelo menos devem, essa de Campina, acontece isso, o parágrafo 3º desse artigo, né, que estabelece a competência para fiscalização e aplicação, ele fala do Fundo Municipal do Meio Ambiente. E aí poderia ser o Fundo Municipal destinado ao bem-estar animal. As multas advindas dessas práticas servem, de repente, para custear o bem-estar animal no município. Sim. Então, une-se, né, o útil, a pessoa está sendo punida, ao agradável, que é, assim, como é que eu posso dizer? O município, ele se utilizar dessa verba que chega em relação aos maus tratos para custear os tratamentos, o bem-estar, a proteção do animal. E aí, partindo para a nível estadual, nós temos o nosso maravilhoso, que eu sou muito orgulhosa, Código de Direito e Bem-Estar Animal da Paraíba. Inclusive, eu estou aqui, um pequeno parênteses para uma propaganda, que é esse livro coordenado pelo nosso professor Vicente de Paula Ataíde Júnior, Comentários ao Código de Direito e Bem-Estar Animal do Estado da Paraíba. Ele reúne aqui diversos juristas, entre promotores, membros em geral do Ministério Público, juízes, advogados, médicos veterinários, ativistas, que analisam a consistência do nosso código. E no final das contas, veem que realmente é maravilhoso. E aí, em relação a essas penalidades administrativas, o artigo 104, ele fala, sem prejuízo das obrigações civis e penais, e aí entra tudo aquilo que eu falei, né? Para cada animal atingido, o agressor, ele está sujeito a uma multa que, na linguagem aqui, varia hoje, gira em torno de R$10.000 para cada animal. E essa multa estabelecida aqui, ela gira em torno de 10 a mais ou menos R$30.000. Então, se ficou constatado que a pessoa... E aí, a gente tomando como parâmetro o menor valor de multa que aqui estabelece, se a pessoa, de repente, maltratou 3 animais, ele vai ter que pagar R$30.000.
E Uhum. se ele não pagar, o nome dele vai ser inscrito em dívida ativa e ele vai responder por isso perante a Fazenda Nacional, Ótimo. certo? E o nosso código, ele é tão avançado que no artigo 107 ele ainda determina que a pessoa que agrediu, ela não poderá por 10 anos adotar nenhum animal ou mesmo prestar lar temporário. Então, a pessoa pediu para eu falar um pouco do código, Justo, né? eu já aproveitei para falar um pouco sobre essa parte administrativa. Mas o nosso código, ele é a primeira legislação do planeta Terra que estabelece, que elenca os direitos fundamentais dos animais. E por isso ele é tão importante. E o que são direitos fundamentais, Anne? Só para quem não entende. Os direitos fundamentais são os direitos basilares inerentes a qualquer ser humano. Como o nosso, assim como a dignidade, o direito fundamental da dignidade da pessoa humana está para Uhum. nós, a dignidade animal está para os animais. Sim, perfeito. Ô, Anne, chegou uma dúvida também aqui. O vizinho da minha avó envenenou 2 gatos da minha avó. O que fazer? E Nesse... aí Sem você vai prova, como é que faz? sem prova nenhuma. Aí vai na delegacia, porque de certa maneira ser testemunha já é uma prova, né? Hum, O fato de você ser testemunha já é uma prova. é. Você registra o boletim de ocorrência. Se o delegado assim entender, já abre o termo circunstanciado de ocorrência. E aí, se houver, dependendo do município, né, que você mora e que aconteceu o crime, se houver todo esse aparato municipal em relação às sanções administrativas, comunica também ao órgão Uhum, para que certo. a sanção administrativa seja aplicada. Anne, outra coisa aí, adote um lovinho, perguntou aqui, que tem vários casos de felinos e cães abandonados em estacionamentos de mercados do grupo Big. Quem deve cuidar, alimentar e dar assistência veterinária? Já resgatei vários e coloquei em lar temporário pago. Onde é isso? Mercados do grupo Big. Acho que não é aqui na Paraíba, né? O mercado. Eita, é porque a gente já sai da esfera da É. Paraíba, né? Mas aí Consulte você o pode, Neja, que vocês orientam direitinho. mas aí você pode proceder à denúncia de todo modo. De todo modo, até mesmo administrativamente, porque aí o município pode até se responsabilizar por esses animais. Uhum, certo. Então vamos seguindo. Pode seguir em frente. Vamos. Qual é o próximo ponto? Eu acho importante a gente mencionar assim algumas maneiras, né, de combater os maus tratos e uma delas é justamente a denúncia. Porque eu acredito que a partir do momento que a gente denuncia, a gente está disseminando o fato de que é errado, aquilo que está acontecendo não é justificável, e a gente está movimentando os órgãos, chamando a atenção dos órgãos em relação a isso, entende? Uhum, Outra maneira é justamente a educação animalista, que é o que você vem fazendo de maneira muito, muito gloriosa aqui nas suas redes obrigada. sociais. E é interessante mencionar que aqui na Paraíba, a nossa Constituição Estadual é a única do país inteiro que estabelece que todos os municípios devem adotar em suas escolas, em primeiro, segundo e terceiro grau, a educação ambiental. E aí, inclusive, o NEJ está em conversas com o secretário de Educação Estadual para que a Uhum, gente consiga realmente adotar isso nas escolas dos nossos municípios. Outra maneira também é a seguinte, é a gente impactar, a gente precisa impactar e dialogar com o poder público. Uma coisa que eu verifico é que não existe boa vontade, isso é um fato, mas uhum, existe muita falta de instrução. Os gestores não fazem ideia do que é educação animalista. Os gestores não fazem ideia do que é cuidar dos animais. uhum, Então, se eles não fazem ideia
e ninguém chega para reivindicar, eles estão numa boa. E nada vai ser feito em relação aos animais que estão em situação de rua na sua cidade. Uhum. Então, a gente precisa impactar todas as esferas, poder judiciário, poder legislativo, poder executivo, porque a gente não está pedindo um favor, eu costumo muito dizer isso. Prefeitos, autoridades, nós não estamos pedindo favores. Eu não estou pedindo um favor por causa de algo que eu luto, que eu combato. O senhor não precisa ter compaixão, ou a senhora não precisa ter compaixão. Isso aí é uma questão do campo ético, que até envolve, ou você, se você come ou você não come os animais, é uma questão ética, não é porque a Constituição ou qualquer outra lei está obrigando, porque se assim fosse, a gente seria obrigada a não comer. Sim. Eles não precisam ser éticos, eles precisam cumprir a lei. Fim de papo. Eles têm a obrigação de cumprir a lei, a gente não está pedindo favor, entendeu? Então é muito importante que a gente se articule e assim, às vezes você está aí, tem vontade de fazer alguma coisa com os animais que estão em situação de rua, com várias zoonoses, magros, e você tem vontade de fazer alguma coisa, não sabe nem por onde começar, porque você se sente pequeno diante de tantas autoridades, etc. Mas eu queria dizer que, primeiramente, a autoridade é você. Uhum. Primeiramente, para mim, a autoridade é o povo. Sim. E eu queria dizer também que vocês não estão sozinhos. O NEJA está de portas e de corações abertos para ajudar. E eu falo isso por experiência própria, Flávia. Eu entrei no NEJA recentemente. Aqui em Coremas, depois que eu cheguei, esse período que eu estou passando aqui, né, já fazem 4 meses. E a situação dos animais aqui era algo que me incomodava muito. Me incomodava a ponto, e a minha família sabe muito disso, a ponto de eu não ter vontade de sair de casa, para não ter que me deparar com as situações. E aí, como eu passei mais tempo aqui, essa época, eu tive a brilhante ideia de fazer alguma coisa. E aí comecei a conversar com o professor Francisco. E hoje nós estamos em conversa com a atual prefeita, certo? Nós conseguimos, e aí pode ser até um pouco criticado por algumas pessoas, mas eu vou deixar bem claro que isso é uma alternativa meramente temporária. Nós conseguimos comedouros e bebedouros em cano PVC para serem instalados pela cidade, cada par tendo como responsabilidade um voluntário de um projeto que eu iniciei aqui. Então não vai ficar a Deus dará, como diz o ditado, né? Os comedores e bebedouros vão ficar sendo fiscalizados, higienizados. E nós estamos conversando para a prefeitura subsidiar a ração. Uma ração sem corantes. E paralelamente a isso, começar de agora, a gente, inclusive, a gente vai ter uma reunião depois de amanhã com a prefeita. Nós estabeleceremos metas a curto e a longo prazo, se for o caso, porque ela vai se candidatar novamente, e se for o caso dela ganhar. E quem for mais se candidatar, em Coremas, estamos abertos a dar orientações, inclusive, para os vossos planos de governo em relação aos animais. Já me coloco à disposição. Ela se colocou, né? E aí nós estamos orientando, nós vamos estabelecer essas metas a curto e a longo prazo. E como eu falei, nessa situação pandêmica, a gente sabe que a situação dos animais piorou muito. Sim. Tanto em relação a abandonos, como em relação a falta de comida mesmo, assim. E aí, paralelamente a esse trabalho de alimentar os animais que ainda estão nas ruas, nós vamos dar a ideia, a sugestão de a prefeitura montar uma estrutura em que possa fazer castrações, contratar um veterinário de confiança, uma equipe, para que se comece um trabalho de controle de natalidade. Perfeito. E nesse local vão ser colocados a estrutura, né? A sugestão é justamente montar um espaço para o pós-operatório, montar um espaçozinho, não precisa nada por enquanto, né? Não precisa nada muito
assim, grandioso. Para fazer tipo um mutirão de castração por hora, que é o que está dando para fazer. As eleições já estão aí, né? Uhum. E aí é nisso que eu estou falando, Flávia. A gente precisa movimentar. A gente precisa A agir gente mais. precisa, e as pessoas não estão sozinhas, existem pessoas que estão de peito aberto para orientar, para ajudar, para oficiar a prefeitura, para oficiar legislativo, para demandar judicialmente. Nós estamos abertos a receber as demandas. Porque a gente quer mesmo é que as pessoas, os gestores municipais, estaduais, até o presidente da República entendam que o país ele tem a obrigação de respeitar os animais. É isso aí. Não é Ponto. uma questão de, eu quero ou não quero. Tem a obrigação. Ponto, entende? Pois é, Anne, eu vejo que as pessoas reclamam muito do lado de cá e não acreditam. Por exemplo, eu não vou denunciar porque não vai dar em nada mesmo. A gente sabe que a prioridade das delegacias ainda não é animal. A gente concorre com homicídios, né? Lesões corporais, então acaba não sendo realmente prioridade para eles. Mas se a gente não criar essa demanda, se não começar a chegar, porque os casos de maus tratos, gente, são infinitos. Todo mundo tem, todo mundo já presenciou, mas ninguém botou adiante. Então, o judiciário, as delegacias desconhecem, acham que até que não existe tanto assim. Então, não precisa dar muita importância, porque Exatamente. que não é verdade. Então, é isso que a gente está clamando para quem está assistindo a live, né, Anne? Precisa movimentar tudo. Tudo, tudo, tudo. Isso. Para eles começarem a entender que é um direito legítimo, Exato. constitucional. O direito animal existe, a gente não está inventando nada. Não, não está inventando. Inclusive, já foi reconhecido pelo próprio STF no julgamento da ADI 4983, uma ação que reconheceu a inconstitucionalidade, em que o STF reconheceu a inconstitucionalidade de uma lei lá do Ceará que regulamentava a vaquejada. Em especial, os votos dos ministros Luiz Roberto Barroso e Rosa Weber, eles falam expressamente isso. O direito dos animais é autônomo do direito ambiental. Isso. E aí muita gente ainda não entende isso. O direito ambiental é extremamente antropocêntrico. De que maneira? No sentido de que o direito ambiental vê os animais e protege os animais em favor de quem? Nós. Vê os animais como função ecológica para manter o ambiente ecologicamente equilibrado, que nós, seres humanos, temos direito. O direito animal, estabelecido lá na Constituição, que a Constituição reconheceu implicitamente, ele trata os animais, a importância dos animais por eles mesmos. A Constituição, a nossa Constituição, é a primeira do mundo que reconhece os animais por eles mesmos, por eles mesmos. Os animais são importantes por si só e são indivíduos sujeitos de direitos. E isso aqui diferencia o direito animal do direito ambiental. Por isso que a gente clama tanto também pela adoção, não mais tratar questões animalistas, nós advogados, ativistas, como questões ambientais, porque não são demandas animalistas do direito animal. Perfeito, Anne. É isso aí mesmo. Essa mensagem que a gente tinha que deixar bem claro aqui, né? Anne, a gente tem 5 minutinhos para finalizar a conversa. Aí veio uma pergunta aqui que eu acho interessante a gente pontuar. Como agir em caso de flagrante urgente, em caso de risco de vida do animal? Pode-se tomar o animal, entrar na casa onde acontecem os maus tratos? Pode tomar. Não vai ser caracterizado invasão de domicílio. Certo. Então, eu acho que a gente sanou. Precisa dar. Ó, as pessoas estão te parabenizando demais, Anne. Te acharam fofa, linda, inteligente, competente. Isso eu já sabia, né? Doutor Vicente falou que você deveria fazer concurso para o Ministério Público. Você tem cara mesmo.
Raicinha, tá? Obrigada por proporcionar esse momento e Anne pelo conhecimento. Que bom, que bom. Obrigada a vocês. Eu queria só deixar uma mensagem, uma última mensagem, Flávia. Uhum, Porque assim, se a gente for depender do poder público para nos educar, a gente vai morrer cego. uhum. Então nós que temos, que estamos em posições de privilégio, de ter internet, de ter computador, de ter um celular, de poder comprar um livro, eu sei que não é a prioridade de muitas pessoas o direito animal. Mas a gente pode, de repente, pesquisar, entender. A gente precisa abrir a nossa mente. A gente Sim, precisa expandir os nossos horizontes. A gente precisa ajudar os animais. Eles estão em todos os lugares, clamando pela nossa ajuda. Eles não sabem, como uma criança, dizer se está doendo, se está com fome. Eles estão sofrendo. Eles precisam da gente. Então, já que a gente, nós que estamos em posições de privilégio, podemos ter acesso à informação, por que não buscá-las? e Sabe? multiplicá-las. E multiplicá-las, exatamente. Porque eu acredito que muita gente não busca para não reconhecer. Porque a Tem. partir do momento, Flávio, que reconhece, a gente sabe que a consciência, ela pesa. E muita Demais. gente, ela foge dessa consciência, muita gente foge dessa consciência pesada. Uhum. Mas não vale a pena, gente. Eu queria dizer a vocês que não vale a pena a consciência pesada. É muito, muito, assim, árduo lutar. Mas é muito bom também. É muito bom fazer parte da luta. Então, que vocês possam buscar informações, que vocês possam dar a oportunidade de pessoas como Flávia terem conversas com vocês através dessas lives e que vocês possam também ser agentes transformadores. Era só essa a mensagem final que eu queria deixar. Eu não vou falar mais nada. Gente, brigadão. Vamos encerrar, né, Anne? Vamos. Compartilhem essa live com os amigos que não puderam estar aqui agora presentes. Vamos ser agentes multiplicadores e vamos alavancar e fortalecer o direito animal, porque é isso que a gente precisa. E direito animal, cuidar dos animais, para quem não se importa com eles efetivamente, é questão de saúde pública também, né, Anne? Exatamente. Então, vamos atuar de forma efetiva. Beijão, gente. Obrigada pela Beijo, presença. gente. Anne, Foi um prazer. brigadão. Um beijo.